E na hora que tiverem alguma dúvida, por favor, podem interromper ou quiser acrescentar, fiquem à vontade, ok? Vamos lá, assunto de hoje, a gente já fez uma sondagem em afetividade, que é o assunto mais delicado. É muito interessante a gente falar de afetividade, porque a afetividade está ligada ao nosso cérebro. Existe uma parte do nosso cérebro aqui, que é o sistema límbico, que é responsável pela nossa afetividade. É esse sistema límbico que vai acionar a nossa afetividade, os nossos afetos, como a gente vai estar expressando aquele afeto naquele momento. E as pessoas, cada uma percebe, tem uma percepção de mundo diferente, cada uma responde afetivamente de um modo diferente. Aqui tem as carinhas, né, que está ligada à afetividade, que pode ser uma forma dinâmica e diferente de trabalhar em sala de aula, mostrar as carinhas e pedir para a criança como você está se sentindo hoje. Coloca o seu nome embaixo da sua carinha. Aí você já começa a ficar atento. Tá? No outro dia seguinte você vem, ele está com a mesma carinha de choro. Enfim, é uma forma de usar essas carinhas, a placa com os nomes, e você estarem utilizando em sala de aula para identificar a afetividade como ele está no aspecto emocional. Tá? Tentando sempre canalizar e buscar o feliz. Sempre levando para o feliz, para a energia do feliz. Para que esse aluno, lógico, o mundo, o contexto que a gente vive, tudo tem dois lados. A gente tem o lado emocional, que a gente está feliz, e o emocional que a gente está triste. Porém, tem que tomar muito cuidado para essa tristeza não assumir uma dimensão muito grande. Então, estar triste faz parte do nosso contexto. Estar emocionalmente abalado faz parte também da nossa vida. O que eu quero expor para você é que não pode deixar essa tristeza tomar uma dimensão muito grande a ponto de causar uma depressão. Porque a depressão, ela também acontece na criança. E a criança fica num estado deprimido tão grande que ela não consegue sair. A depressão, o que é? A tristeza é momentânea. A tristeza passa. A depressão é um estado de tristeza profundo. Então, a gente tem que estar estimulando essa criança para o emocional afetivo alegre, o emocional afetivo feliz, e não o lado negativo. Pode falar, Regina. Ô, professora, a minha filha, ela fez uma atividade na escola e foi esse ano, por conta da pandemia, e eu acabei fazendo essa atividade com ela. Só que eu achei muito estranho. A atividade tinha a cara de feliz, a cara de triste, a cara de bravo. Era 4 características de rostinho. E aí, na atividade, ela tinha que falar qual é a carinha que ela mais gostava. E aí, ela colocou a cara de brava. E aí eu fiquei perguntando, mas você não gosta dessa de feliz? Não, mãe, eu gosto dessa aqui, ó. A brava. Aí eu fiquei Essa pensando, daqui, por que dos dentinhos de fora. Mas porque não é porque ela é mais brava? Então, ela é uma criancinha bem um pouquinho mais brava. Mas aí eu fiquei pensando. Achei estranho, não sei. Não, mas isso ela colocou que é uma personalidade dela. Né? Ela não expressou assim o estado emocional. Ela colocou brava porque ela colocou o estado emocional dela. Ela é uma pessoa mais brava, né? Aquela então, eu fiquei pessoa... pensando. Eu falei, ai meu Deus, por que essa Não, menina a colocou pessoa a cara brava? resolve as coisas de um lado, mas a criança, ela vai saber, o que tem que deixar claro para ela é que essa estado de brava, ela vai ter que ter um meio termo, não é? Vai chegar uma hora na vida adulta dela que ela não vai poder resolver tudo com a bravura, ela vai ter que ter um bom senso. Mas eu acredito que isso, ela tem quantos anos? Ela vai fazer 4 agora. Ah, é muito nova. É muito nova. Então, eu achei que ela ia querer a carinha de feliz, com coraçãozinho, né? Tinha que rir de Não, ela coraçãozinho, é muito chorando e nova. Ela ficava. E ainda ela falou, vai, mãe, eu gosto dessa aqui. ela vai expressar outros sentimentos ainda. Ah, tá bom, então. Então, ó, aqui foi uma sugestão de uma dinâmica e a gente vai ver como é que acontece. Eu achei muito interessante que o Rubens Alves coloca para a gente. Toda a experiência da aprendizagem se inicia numa experiência afetiva.
É a fome que põe em funcionamento o aparelho pensador, a vontade de aprender. Fome é afeto. O pensamento não nasce do afeto, nasce da fome. Não confundir afeto com beijinhos e carinhos. Afeto do latim, afetere, quer dizer ir atrás. É o movimento da alma na busca do objeto, de sua fome. E o eros platônico é a fome que faz a alma voar em busca do sonhado. Então, não é com beijinho e abraço que a gente vai mostrar afetividade. Não é beijinho, vem cá, meu amorzinho, vem cá. Não é isso, tá? A proposta da afetividade, eu não preciso ficar beijando o aluno toda hora para mostrar que eu gosto dele. Eu não preciso beijar toda hora. Não, o afeto aí é além disso. Então, olha só. Afetividade, o que que é? É a capacidade de experimentar sentimentos e emoções. Compreende o nosso estado, o estado que a gente vive, de humor, de sentimentos, de emoção e de paixão. E nós, como seres humanos, em toda a nossa vida, a gente expressa afetividade. Isso é fato. As meninas, elas são afetivamente mais emotivas do que os meninos, porque a nossa sociedade, a nossa cultura incentiva a menina. A menina brinca de boneca, a menina chora, a menina é rosinha. Isso que a sociedade prega. Não estou falando se é certo, se é errado. E o menino, por sua vez, homem não chora, homem tem que conter as emoções, homem não pode falar que gosta, homem tem que ser mais duro, tem que ser mais impor os seus sentimentos, homem não precisa mostrar. A mulher é mais emotiva, a mulher demonstra quando gosta, a mulher é intensa, o homem não, tá? Porque isso já é imposto pela nossa sociedade. O homem, ele retrai, deixa o sentimento dele, o afetivo para ele, ele não demonstra afetividade. E aí tem uma charge, que ele está de cabecinha baixa, que eu gosto muito desse personagem. Ele vai falar, essa é a minha postura de deprimido. Quando você está deprimido, o jeito que você fica faz muita diferença. A pior coisa que você pode fazer é ficar erecto, levantar a cabeça, porque você começa a melhorar. Então, se você acha legal ficar deprimido, tem que ficar assim, olhando para baixo. Então, o que passa essa charge para a gente? Quem conseguiu enxergar? Quem conseguiu entender um pouquinho da mensagem dessa charge? Vamos, gente, bom dia. Professora, que a nossa postura corporal faz Sim, toda a diferença, né? faz toda a diferença. Então, se eu estou deprimido, eu vou ficar para baixo, assim, a minha depressão tende a aumentar. Então, olha que importante que ele colocou. Se eu erguer, se eu melhorar, se eu olhar para cima, a minha postura corporal melhora, eu consigo enxergar outras possibilidades. Tá? Eu posso até estar triste, porém, eu vou estar em pé. A gente percebe a pessoa triste quando ela está cabisbaixa, quando ela está murchinha, quando ela está amuada num cantinho. Tá? E quem vai falar de afetividade, que a gente viu um pouquinho da aula passada, vai ser Valon. Ele vai ser o teórico que vai trabalhar a importância da afetividade. E como é importante, né? Se a gente não está bem, basta olhar para a gente. Se a gente não está bem, está um pouquinho desestruturada, chateada, preocupada, o nosso sistema límbico, nosso cérebro já põe uma barreira. Essa barreira faz com que você não consegue aprender. Você tem dificuldade em prestar atenção. Então, a parte emocional, ela reflete no aprendizado. Ela começa fazendo com que você tenha dificuldade em aprender. Quando a gente não está bem, a gente não consegue aprender, ponto. E essa afetividade, ele vai colocar, que ela revela também na personalidade. A emoção, ela é orgânica, ela vem de dentro. Mas também ela produz estados fisiológicos. Tem pessoas que ficam assim, com a emoção à flor da pele, tem a respiração alterada, batimentos cardíacos, muda a postura, tem os movimentos rígidos, tá? E isso está colocando, está manifestando essa afetividade. Cada um de nós expressa de um jeito diferente.
Professor, e às vezes a gente até tenta esconder as emoções, mas o nosso corpo, ele Sim, reage àquelas emoções, né? o corpo fala mais do que a gente. Porque mente e corpo, eles estão se movimentando. Vocês já ouviram falar de doenças psicossomáticas, por exemplo? Então, o meu corpo, no meu cérebro, olha só, o meu cérebro, o meu emocional, eu fico tão abalada, tão desequilibrada, que no meu corpo responde. Então, começa a surgir pipoquinhas. Tem pessoas que, quando está muito nervosa, muito abalada, muito ansiosa, começa a surgir manchinhas roxas no corpo. O que significa isso? É sinal do quê? É sinal do que o emocional dela, o estado emocional, entrou em estado de. O corpo respondeu. E o corpo respondeu como? Ela somatizou aquela doença. Ela ficou com tudo aquilo na cabecinha, no emocional dela, que ela somatiza aquela doença e ele manifesta. Manchinhas roxas, pipoquinhas, tudo aliado ao emocional, de fundo afetivo. Ou esse emocional pode ser uma tensão muito grande, pode ser uma perda, pode ser um estado de desequilíbrio, um estresse. E isso está no emocional, está aqui na cabeça, no sistema límbico do nosso cérebro, que vai afetar o nosso corpo. Então, essa reação afetiva, o nosso organismo responde. E quando ele responde, ele sugere um desequilíbrio. Para que ele volte ao estado de equilíbrio, ele vai ter que buscar a homeostase. Homeostase é o estado de equilíbrio. A gente primeiro tem um desequilíbrio, depois eu busco o equilíbrio. Quando a gente busca o equilíbrio, essas emoções que caracterizam no nosso corpo, por exemplo, essas emoções que buscam as pipoquinhas no corpo, é a resposta do meu emocional ao meu corpo. Eu estou entrando em desequilíbrio. Então, eu tenho que parar, eu tenho que ver o que está acontecendo para voltar ao meu estado de homeostase, tá? O meu estado de equilíbrio. Prof, Alguém quer falar? tem alguma forma, tipo, sei lá, alguma autoajuda para chegar nesse equilíbrio de novo? Tem alguma forma do que eu não entendi, Gabi? De chegar no equilíbrio de novo, porque Sim, tem. eu quando eu fico muito estressada, eu tenho essas. Você Meu rosto somatiza. começa a descascar. Louco, do Somatiza. nada. É isso mesmo. A gente, vamos falar o termo correto. Quando a gente fica muito nervosa, a gente somatiza, né? E Então, eu na nunca verdade, consegui sair disso. sim, Foi passando Professora, mesmo os dias e às vezes consegue demora sim. meses para poder curar. Sim, demora mesmo. E o interessante é que, se às vezes você somatiza, você vai no médico, aí o médico faz todos os exames, vira você de ponta Uhum, cabeça, e ele fala assim, não, você não tem nada, é coisa da sua cabeça. O que está eu querendo já dizer ouvi isso? isso É mesmo. coisa do quê? Do seu emocional. O seu emocional está desequilibrado, o seu emocional está fora, está dando uma resposta para o seu corpo, tá? E aí é É isso interessante que mesmo, o você tem uma dermatologista falou, gripe, não tem nada, é, não tem alergia a nada. Eu falei, não, é, mas gente, é o tá emocional. descascando esse osso, por quê? É E o aí às vezes emocional. corta, sangra, e eu fico, meu Deus do céu. É o emocional, são as doenças que a gente chama de doenças psicossomáticas. Você está num estado de afetividade tão ô alto, professora, um emocional tão desequilibrado, né, tão fragilizado, uma perda, um trauma, ou sofreu um abuso, esse emocional ele fica abalado, ele fica desequilibrado. E o corpo da gente Sim. responde. Responde como? Uhum. Através de uma doença psicossomática. É diferente, só um minutinho. É diferente que você está com uma gripe, você vai no médico. Ele olha os sintomas, ele Exato. vê, nossa, isso aqui é dengue. Ele dá um remédio, pronto, acabou. Agora, nesse caso dessas doenças psicossomáticas, ele faz exame de cabeça, exame de não sei o que, não sei o que, não sei o que, e quando chega, fala, você não tem nada. Não tem um diagnóstico, né? É coisa da sua cabeça. É coisa do seu emocional que está abalado. A cura para isso, terapia. professora, tá me ouvindo? Pode falar. Isso me remete à matéria que a gente estudou um tempo atrás,
de Freud sobre a psicanálise, sobre o id, o ego e o superego, Isso. né? De que há uma luta abrangente entre os três níveis, né? Da Sim. profundidade do ser. E é realmente isso, o ego, que é o discernimentado, é a nossa conexão com o que é mundo. certo, que luta contra o superego e contra o Sim. id, né? Isso. Então, basicamente, essas situações psicossomáticas, então já me remete a esse estudo anterior que a gente teve, em Isso. relação a essa luta dos sentimentos, das sensações, né? Então, eu acredito que para ter um equilíbrio, a gente tem que realmente ter um jogo de cintura terrível, né? Porque há uma luta interna. Porque É verdade. a explicação de Freud sobre essas sensações que nós, seres humanos, temos, Freud, ele sempre tentou explicar biologicamente todos esses sentidos, né? Uhum. E eu acredito que a matéria anterior fez com que a gente entendesse realmente a essência desses sentimentos todos, não é verdade? Sim. Olha, emocional o nosso cérebro, gente, ele é maravilhoso. Ele comanda toda a nossa vida. Tá tudo no nosso cérebro. Quando a gente falar de psicomotricidade, que é a próxima aula, quem vai determinar os movimentos é o cérebro. O nosso cérebro tem uma parte que cuida da memória, tem uma parte que cuida da aprendizagem, tem uma parte que é o emocional. E o emocional é uma parte tão pequenininha, né? Mas ela é tão importante. Tem doenças que vêm desse emocional fragilizado, quando a pessoa sofre algum trauma, uma sequela muito grande, ela não consegue recuperar, isso pode causar um transtorno para ela. Vamos em frente? Bem, quando eu falei de homeostase, né, que a gente tem que estar buscando o que nos seres vivos, é buscar a condição do equilíbrio, é buscar voltar ao equilíbrio. Então, eu estou em desequilíbrio, eu tenho que voltar ao meu sistema de equilíbrio no meu ambiente. Bem, existem reações também que podem acompanhar as emoções. Existem reações de choro, de riso, de expressões faciais. A gente demonstra muito pelo nosso gesto, quando a gente está muito tensa, fica carrancuda, franze aqui. Essas reações emocionais, elas fogem do nosso controle. Por quê? É o nosso cérebro que está dominando. E muitas vezes a gente tenta segurar, mas a gente quer segurar um choro, não quer exprimir, não quer, fica aqui engasgada aquele sentimento, mas é importante a gente entender que as emoções é uma descarga do nosso organismo. A gente precisa acontecer a emoção, o estado emocional, o estado afetivo, ele tem que trazer. Porque ele vai fazer com que a gente entre em equilíbrio para buscar uma homeostase. Então, não tem como uma criança perder o pai, ela não chorar, gente, ela está reprimindo uma manifestação afetiva. E isso pode, mais tarde, ter uma sequela. Não sabemos o que, mas pode ter. Então, infelizmente, a nossa cultura, por exemplo, faz aquilo que eu falei anteriormente. A gente reprime os nossos sentimentos. O homem não pode chorar, o homem não pode manifestar o seu emocional. Bem, muitos estudiosos dessa área concordam que as emoções, elas são primárias, são observáveis, desde o nascimento. Por quê? Como que a criança expressa o sentimento dela de emocional? Ela chora quando ela está com dor, ela chora quando ela está com fome, não é? São as emoções primárias, é o choro. E essa emoção do choro está ligada ao instinto de sobrevivência. Por quê? Ela chora porque alguma coisa ela está pedindo. Ela está chorando por medo, por cólera, por dor, por alegria ou por incômodo. É uma forma dela entrar em contato com o mundo, é pelo choro. E o choro é um emocional dela. E, por outro lado, algumas emoções são aprendidas ao longo da nossa vida. A gente aprende a desenvolver o amor,
a gente aprende a tristeza, a paixão, o desprezo, a vergonha e a surpresa. A gente aprende esses sentimentos. A expressão também, a emoção, ela é aprendida. Ou seja, respondemos a emoções de forma como a cultura nos ensinou. O homem não pode chorar, então eu vou segurar o meu choro, né? A mulher, ela pode, ela deve chorar. Então, a gente aprende, de acordo com a nossa cultura, a expressar os nossos sentimentos. Enquanto outras culturas, por exemplo, a tristeza, ela é mais contida. Os latinos, por exemplo, eles são mais expressivos e abertos, eles se expõem os sentimentos. Uma das grandes, a gente está vendo um contexto histórico. Um dos grandes teóricos que volta aqui, não tem como ficar livre dele, gente, teve gente que a aula passada até fugiu de mim, que eu percebi. Porque o Piaget, ele vai aparecer na nossa vida a todo momento. E ele foi um dos grandes teóricos também, assim como o Vallon, e ele falou um pouquinho também da afetividade. Ele vai falar o quê? Que a afetividade e a cognição, elas são inseparáveis. Apesar de serem diferentes, elas estão comportando todo o pensamento cognitivo. E esse aspecto afetivo é representado por uma energia, que para ele, o Piaget, é a afetividade. De acordo com o Piaget, não existem estados afetivos. Ele é diferente de Vallon. Ele fala da afetividade, porém, num outro contexto. Assim como não existem comportamentos puramente afetivos. O que ele coloca? Que, na verdade, ele constrói uma metáfora muito interessante quando diz que a afetividade é o combustível, é a gasolina do motor da cognição. Sem afetividade, um não funciona sem o outro. Então, eu preciso da afetividade para o meu cognitivo funcionar. Sem afetividade, não há emoção, não há interesse, não há motivação, não há aprendizagem. Então, ele coloca que a afetividade, ela é importante para o cognitivo, ela é importante para que a aprendizagem, para que ocorra. Quando ele fala de afetividade aqui, ele está falando que o quanto é importante o aluno desenvolver essa questão afetiva com o professor. Quando ele vê um professor de uma forma positiva, tá? Quando ele vê o professor com essa imagem positiva, essa afetividade dele com o professor é que vai ser o motor de toda essa relação. Ele vai para a escola motivado, ele vai para a escola com interesse em aprender, ele desenvolve melhor. Agora, quando ele associa aquele professor com uma imagem de um afetivo negativo, ele se afasta, a criança se afasta. Então, é nesse sentido que Piaget coloca a importância da afetividade, que é o motor, um não funciona sem o outro. E Vallon, que vai falar também de afetividade, ele vai falar de um modo diferente. Ele vai falar que inteligência e afetividade estão juntas. Como é que ele fala isso? Que a afetividade depende da inteligência. Ele admite que o processo de desenvolvimento humano vai passar por fases. E a cada fase, a criança vai desenvolver o seu lado afetivo. Nos primeiros meses, por exemplo, a criança só tem necessidades orgânicas. Mas, por volta dos 6º mês, ela começa a ter um contato social maior. Não que ela não tenha. E nesse período de 6º mês, esse contato maior faz com que esse processo de afetividade vai se manifestando. Beleza? Vamos em frente? Na psicanálise, que é o Freud, ele vai falar, que a colega já colocou, acho que é a Caroline, na ótica da psicanálise, o ser humano nasce como um sujeito psíquico pronto, mas a partir do momento que ele vai se relacionando com a família, esse afeto, essa ligação, vai formando característica deles. Então, isso pode melhorar a sua autoestima, desenvolvimento, ouvir o prazer. E o que ela falou, o ego entra nesse aspecto como o ego, o que é? O ego é o meu eu. E essa relação da família com os pais, esse reconhecimento, vai ser
indispensável para que ele possa construir a sua identidade em relação a si e a si mesmo. Então, para Freud, ele vai colocar que está diferente do contexto dos outros dois pensadores. Então, só retomando, Piaget fala que é o combustível. Vallon coloca que a necessidade, sim, do afetivo na nossa vida, e ela ocorre desde o momento que a criança nasce. E para Piaget, ele coloca que o ser humano, ele já nasce como um sujeito psíquico, ponto. Mas, de acordo com o modo como ele vai vivenciando com a sua família, nas suas relações, lembram das fases que as crianças passam para a psicanálise? Ele vai formando, vai estruturando o seu ego. A curiosidade, só assim para a gente relaxar um pouquinho. Circula na internet um texto com definições muito interessantes, que vale a pena a gente dar uma olhada, porque a curiosidade. O sentimento, a língua que o coração usa quando precisa mandar um recado. A emoção é um tango que ainda não foi feito. A amizade é quando você não faz questão de você e se empresta para os outros. Vergonha é um pano preto que você quer para se cobrir naquela hora. Lágrima é um sumo que sai dos olhos quando se espreme do coração. Tristeza não é a mão gigante que aperta seu coração. Alegria é um bloco de carnaval que não liga se não é fevereiro. Felicidade é um agora que não tem pressa nenhuma. Razão é quando o cuidado aproveita que a emoção está dormindo e assume o mandato. Então, só assim para a gente relaxar. Existem 3 formas de manifestar a afetividade: emoção, sentimento e paixão. Eles são sentimentos diferentes. Alguém consegue falar qual a diferença de emoção, qual a diferença de sentimento, qual a diferença de paixão? O que é emoção? O que é sentimento? O que é paixão? Professora, eu acho que emoção é aquilo que a gente sente, né? Tipo, tristeza, alegria. Sentimento é aquilo que você cria pelas pessoas, tipo um sentimento de amor, de respeito. E paixão é algo que, né, que você age por impulso, né? Isso. Mas assim. É isso mesmo. Tá? É isso mesmo. Opa! Professora, no meu caso mesmo, eu sou muito sentimentalista. É puro muito coração. Demais. Eu tenho que Você controlar é isso. toda chorosinha, toda coração. Eu sou demais, professora. Vixe, eu tenho que controlar isso. Eu estava conversando ontem aqui. Se eu não controlar isso, como que eu vou dar aula, professora? É verdade, que se não se vier um aluno chorando, você chora. Você sente e chora. Mas isso você vai controlando o seu lado emocional. Vou falar depois um pouquinho disso. Vallon mostra que a afetividade ela é expressa de 3 maneiras. Tá? Quem vai falar como expressa é Vallon. Ele vai falar que emoção, sentimento e paixão. Estas são diferentes. Eu acho que quem colocou está perfeito quem colocou. A emoção, segundo o educador, é a primeira expressão da afetividade. É a porta de entrada. Ela tem uma atividade orgânica, ou seja, ela não é controlada. Quando alguém é assaltado, fica com medo, por exemplo, pode sair correndo, ou pode deitar no chão, ou pode se esconder. Um prédio pega fogo, cada um de nós tem um estado emocional diferente, reage de um modo diferente. Um grita, outro sai correndo, enfim. Isso que significa que é a nossa primeira expressão da afetividade, é a emoção. E o sentimento, ele tem um caráter mais interno, mais cognitivo. Ele é a representação de tudo que a gente sente, tudo que a gente nos afeta. Tristeza, amor, é sentimento. E a paixão, ela é um sentimento intenso e profundo. Porém, ela é mais momentânea, ela é mais passageira. E essa paixão, por exemplo, ela pode demonstrar uma admiração. Nossa, eu sou apaixonada pelo meu professor. Eu sou apaixonada por aquele artista, por aquele cantor. Por quê? É uma admiração que você tem muito grande que causa essa paixão. E essa paixão é um sentimento grande, profundo, mas ao mesmo tempo ele passa.
Depois parece um outro professor, você muda o seu objeto de paixão para outro, e assim vai indo, tá? Professora, a emoção é mais no inconsciente e o sentimento é mais no consciente, é isso? A emoção é o primeiro sentimento que você tem, é mais inconsciente, você age pelo seu emocional, Entendi. tá? E o sentimento, ele é mais sério, ele está mais no nosso cognitivo. Então, é amor, tristeza, carinho. E a Entendi. paixão é admiração, é um estado que você... Nossa, eu admiro aquela professora, apaixonada por aquela professora. O que significa isso? É um excesso de admiração que você passa a ter. Para Valon, ele vai falar que emoção e afetividade, ele já vai falar diferente, tá? São conceitos diferentes. A emoção é o primeiro vínculo que o recém-nascido apresenta para as pessoas. E essa emoção está ligada aos estados subjetivos, como comportamento orgânico. Chorar, né? Quando tem dor, ele coloca que isso é emoção. E a afetividade, para Valon, ela é medida a partir dos processos simbólicos. A partir do momento que ele se relaciona com o mundo, ele vai desenvolver a afetividade. E as emoções vão se tornando mais complexas quando o indivíduo vai colocando isso no seu cognitivo, quando isso vai internalizando no indivíduo. Aí vai se tornando mais complexo. Para Valon também, ele vai falar que além da afetividade, a motricidade é super importante. Por quê? É a motricidade que a pessoa, os movimentos que a pessoa vai estar falando, vai estar expressando, vai estar relacionado ao seu estado emocional. E como eu já havia dito, tudo tem um lugar no nosso cérebro que está relacionado com o nosso aspecto afetivo e com o nosso aspecto motor. A primeira forma que a gente expressa o comportamento é pelos movimentos, tá? Isso segundo Valon, é a primeira forma. Por quê? A criança não sabe falar, né? Ela chora, ela faz gesto, ela se mexe, ela dorme assim, não é? Ela dorme com as mãozinhas para cima. É o primeiro movimento que ela está manifestando a afetividade dela, é o primeiro movimento em relação à parte afetiva, motora e cognitiva. E o que a gente tira da ideia de Valon quando ele está falando de afetividade e quando ele está falando da questão da motricidade? O ensino deve levar em conta os comportamentos infantis, as aquisições cognitivas que representam a vida desse nosso aluno. Não dá para deixar passar o emocional. O emocional vai pintar lá, então o professor vai ter que ter um olhar, uma escuta, uma sensibilidade para esse emocional, como a gente havia discutido anteriormente. A escola é um meio indispensável para a criança desenvolver emocional e não deve ficar restrito ao meio familiar. A escola é o meio mais rico que oferece à criança a oportunidade de conviver, é onde ela aprende a conviver. Existem 4 pilares: aprender, aprender a ser, aprender a fazer e aprender a conviver. Na escola ela vai aprender tudo isso, mas o mais rico de todos é aprender a conviver, quando ela aprende a conviver com os pares e com ela mesma também. O método que o Valon utiliza, que nós professores também temos que ter isso, é observação. Então, é você olhar a criança, conhecer a criança no seu contexto. A gente só podemos entender as atitudes da criança se entendermos a trama do ambiente no qual ela está inserida. E para isso, a gente só pode, primeiro, nesse contexto, observar. Ela está sinalizando que ela está com alguma afetividade comprometida, eu tenho que observar. Enfim, voltamos. Algumas dúvidas? Professora, eu fiquei com uma dúvida sobre o que significa o psiquismo prospectivo. Psiquismo é tudo projetivo, psique é a mente.
tá? A gente falava em psicologia anteriormente, psique. Tudo que é psique é mente. E projetivo é de dentro. É o psique Entendi, de dentro. Então, quando a gente entendi. fala em afetivo, parece que é difícil, mas não é. É o olhar para a criança, ver a situação, ver o contexto. Essa parte da afetividade, é Valon que dá essa importância para a gente aprender a observar essa criança. Aprender a... Quando eu falo observar, é olhar com mais atenção, ter uma escuta mais atenta. O nosso ouvido ele é seletivo, a gente escuta só o que a gente quer, mas aprender também a desenvolver, olha, o olhar, observar e uma escuta ativa, tá? Ver as falas da criança, observar os comportamentos, observar o emocional. A gente não tem que ficar 100% o dia todo, a criança 100% alegre, mas a gente tem que investigar se ela está, ao contrário, 100% triste. O que está acontecendo? A gente vai ver que isso pode desencadear uma depressão, e é mais comum a depressão infantil do que a gente está imaginando. Tá? Existem muitos casos de depressão dentro de casa infantil. Alguma dúvida? Ô, professora, até no olhar das crianças também a gente já dá para perceber, né? Se eles Sim, estão tristes sim, ou não, né? sim. A expressão facial, a expressão corporal. Lembra da charge que está ali? Eu ficar de cabeça baixa, eu E continuo deprimida. Se eu mudar minha postura, muda. é verdade. É porque aqui, Professora, lido com as minhas meninas aqui, eu fico imaginando, né? Que cada criança, uma é diferente da outra, né? Que nem todas são iguais. Só uma tem, assim, diferenciadas, né? Sim, porque Uma elas percebem um mundo diferente. Graças a Deus que nós somos diferentes, né? é, professora, falando nessa questão das emoções, por exemplo, o meu filho, com 10 anos, eu tive que levar ele para o psicólogo, Por quê? porque ele não falava o que ele sentia, É. e à noite, quando ele dormia, ele tinha uma espécie de sonambulismo. Ele acordava gritando, ele acordava chorando, ele não me conhecia, não conhecia o pai. E a psicóloga me explicou que o fato dele não falar o que ele sentia, as emoções dele, as coisas que ele passava, quando à noite ele dormia, ele tinha Manifestava. esses tipos de crise. Uhum. Aí você entendeu quando você viu Freud. Que Freud fala que o sonho o Sim, que é? É uma manifestação do nosso inconsciente. Então aí, exatamente. Aí eu entendi isso. essa criança estava com tudo colocado lá no seu inconsciente. No sonho, esse Sim, inconsciente vinha à tona. Então, vinha em forma dos sentimentos todo embaralhado na cabecinha dela. E ela sim, fez porque terapia, e aí? ele fez terapia, fez acupuntura. Ah, E assim, nossa, tem um ano, eu acho que nesse um ano ele teve uma crise, quando ele estava meio legal. doentinho. E ele fez esse acompanhamento, a psicóloga muito boa, e ela sempre conversava comigo. Ela falou assim, é algo dele. Porque desde pequenininho, na escola, se ele não conseguisse fazer uma atividade certo, ele chorava. Ele chorava muito porque ele queria acertar. Então ele se cobrava demais. E Tem ela fez com que ele fosse entendendo que a gente erra. a A gente gente não erra, é precisa ser verdade. perfeito. Você não precisa E ele acertar sempre. começou, e ele começou a falar mais as coisas que ele sentia. Ele conseguia chegar, falar mais, expressar mais. Então isso melhorou muito. Que às vezes a gente acha que psicólogo é para quem é louco, é só para adulto, e não, cada vez mais as crianças precisam também de uma pessoa que escute e não julgue, muitas vezes, né, o que está sentindo. E o interessante disso tudo que você falou, a primeira pessoa que vai observar isso é o professor. Porque muitas vezes os Sim, pais, por estarem trabalhando, por estarem ocupados, a criança fica com a avó não tem essa percepção, não consegue, né? Então, quem vai perceber essa afetividade, quem vai perceber esse diferencial da criança é o professor. a professora dele veio conversar comigo, ela falou assim, mãezinha, ele se cobra demais, ele quer tudo perfeito, e se ele não consegue fazer antes dos outros, ele fica desesperado, porque ele tem que fazer antes de todo mundo.
a gente fala, olha, aqui você pode melhorar, ele já fica triste, ele já não quer fazer mais. Tem que Aí foi conversar aí bastante aonde com eu ele. fui. Tem que conversar bastante com ele, Sim, que ele não está sabendo lidar com o não está com as sabendo emoções com as dele. emoções, Tem que conversar bem. Agora ele melhorou muito. Às vezes ele fala, mãe, não ficou muito bom, mas tá bonito, não tá, mãe? Eu falei, tá lindo do jeito que você fez. A gente tem que fazer as coisas conforme a gente Sim. vai conseguindo realmente, Sim. né? E vai aprimorando com o tempo. A gente não tem que ser perfeito. E não cobre Então muito isso ajudou muito. Não cobro. Não cobra muito. Eu aprendi isso com a psicóloga. É isso que eu te falar, vai devagar. Porque já que ele é assim, se você cobrar, você vai incentivar. Faça no seu tempo. Né? Você vai errar? Nossa, não faz mal. Você vai fazer melhor outra vez. Verdade. Professora? Quem que está falando? Fernandinha, fale. Eu. Professora, eu estou com, assim, um pequeno problema. Uma colega minha, ela separou do marido tem 6 meses. E ela, Fernanda, me ajuda, que eu não sei mais o que eu faço com meu filho. Porque ele sentiu a separação. E eu aconselhei ela, leva ele no psicólogo, conversa, tenta investigar o que está acontecendo. Aí ela fala, eu não aguento mais esse moleque, ele é terrível, ele fala muito palavrão, ele xinga. Falei para ela, mas você tem que ter calma, que agora você está fazendo papel de pai e mãe, eu sei como é que faz. Conversei com ela, né? Aí quando foi ontem, ela falou para mim, Fernanda, eu não aguento mais, eu desisto desse menino. Eu falei, não desiste não, continua lutando que você vai conseguir. Que eu sei que não é fácil. Isso que você está falando, eu sempre falava para as mães quando vinham buscar os filhos. Eu desisto, eu largo mão desse filho. Não, ele vai ser sempre o seu filho. Porque na escola ele fica só 4, 5 horas. O resto do tempo, ele é seu filho. A responsabilidade é sua, mãezinha. Ele é seu filho. Nunca abandone, nunca largue seu filho. É isso que eu falava muito disso para a mãe. E a mãe falar isso na frente de um filho, eu estou largando ele. Faz o que a senhora quiser com ele. Não, ele não é meu filho, ele é seu filho. Então, é muito fácil eu passar a responsabilidade para uma outra pessoa. Não, é seu. E mexe, né, professora? Mexe com a criança, uma mãe falando isso. Pois né? Pois é. Eu falei para ela, vai, procura o psicólogo, conversa. Porque mexeu com o emocional dele, né? Tá ali como meu pai, desde quando nasceu e agora tem a separação, ela tem que procurar. Sim. Foi que eu aconselhei, professor, não sei se eu fiz certo. Não, tá certo. Gente, alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma colocação do afetivo para a gente passar para a parte 2? Como é que está afetivamente o conteúdo para vocês? Wanderson? Pro. Então, nesse caso, assim, voltando, focando no que a Michelle falou sobre o filho dela, é necessário a gente trabalhar as emoções com as crianças, né? Para elas já conhecerem e saberem lidar com a causa. Sim, para elas conhecerem, aprenderem. A gente vai para a parte prática. A segunda parte da aula é prática. Tudo bem? Se vocês acharem que está tudo bem, a gente termina essa primeira parte. Acho que dá para fazer um intervalinho. A gente volta na parte prática. Tudo bem, Pro. Tudo bem, professora. Ótimo. Então, vamos lá. Então, a gente sai da reunião, que eu vou baixar a gravação, salvando. Enquanto a gente vai tomando um café, a gente volta 10 horas no Zap na parte prática. Ok, Pro. Todo mundo lá, hein? Não saiam fora, tá? Não quero ver ninguém por Tá bom. Tá bom, tchau. Tá, eu vou só salvar aqui, a gente vai tomando café, ok? Beleza. Ok.